Sofia. Bom dia. Obrigada, deputada Thalíria, essa combativa deputada. Saudar também minhas conterrâneas aqui, deputada Dayana Santos, deputada Manuela Dávila. Saudar também aqui a vereadora Beni Brioli. E, saudando ela, saudo também a todas as combativas parlamentares e mulheres que fazem parte dessa plateia. Eu sou Gisele, sou uma mulher negra, de cabelos curtos, crespos, amarrados. Estou usando uma blusa terracota. Bom, sofisticada, né? Não achei outra cor, aí usei o terracota que todo mundo... Bom, eu vou trazer um pouco aqui dos dados de uma pesquisa que é a Terra de Direitos, junto com a Justiça Global, que é uma organização de direitos humanos também que atua no Rio de Janeiro, elabora. A gente está na 3ª edição dessa pesquisa. É uma pesquisa que mapeia casos de violência política, considerando também que esses casos são violações de direitos humanos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as parlamentares e os parlamentares, pré-candidatos e pré-candidatas, são atacados pelas pautas, pelas lutas que travam nos seus mandatos também. Então, a gente está na 3ª edição dessa pesquisa. A primeira foi lançada em 2020, já com casos de 2016. A nossa metodologia, ela é uma metodologia baseada em uma busca ativa de casos que são divulgados na imprensa, em portais, redes sociais, sites de partidos. E, fazendo uma análise desses casos, nós separamos esses casos em 7 categorias também, e analisamos algumas características dessa violência política durante essas 3 edições, né? Uma violência que ela ocorre disseminada, com todos os partidos políticos, embora alguns partidos políticos sejam atingidos de formas diferentes. Ela é uma violência que ela ocorre não somente em período eleitoral, ela ocorre em todos os períodos, porém, em períodos eleitorais, ela é uma violência que se acirra, e aí a gente pode ver por essa evolução dos casos. A evolução desses casos em anos eleitorais, eles crescem bastante, né? E nós, nessa 3ª edição, constatamos que o ano de 2024 é um dos mais violentos desde o começo dessa série histórica. Nós tivemos 714 casos mapeados, desde novembro de 2022 até 27 de outubro, que foi o final do 2º turno das eleições. 558 casos ocorreram somente de janeiro até 27 de outubro, isto é, neste ano. Destes casos, 212 casos ocorreram em setembro deste ano, um mês antes das eleições, e em 78 casos, as mulheres foram vítimas desses 212 casos. Analisando também essa violência, a gente percebe que, além dela estar sendo uma violência naturalizada, ela vem crescendo. Em 2018, nós constatávamos que uma pessoa era vítima de violência política a cada 8 dias, em 2029, a cada 2 dias, em 2022, a cada 25 horas, e agora, em 2024, a cada 15 horas. Então, a gente vem percebendo que essa violência vem aumentando, e também, analisando esses casos, a gente percebe as especificidades da violência contra as mulheres parlamentares ou que se colocam nessa disputa de cargos políticos. Existem especificidades porque as mulheres estão em menor representação no nosso sistema político, e aí a gente percebe que essa violência política ela vai interferir diretamente na nossa democracia, porque ela é feita contra as mulheres como uma forma de impedir que essas mulheres cheguem a esses espaços de poder. Depois que elas chegam nesse espaço de poder, ela persegue essas mulheres como uma forma de fazer com que esse lugar seja um lugar insuportável para a permanência dessas mulheres. E quando a gente fala de mulheres negras, mulheres transexuais, essa violência é ainda mais intensa. E isso também justifica todos esses casos de violência que a gente vem mapeando. Ali é uma evolução dos casos, como eu falei para vocês. Pode passar o próximo gráfico. Essas são as categorias que eu falei para vocês, que nós mapeamos, e a gente pode ver que as mulheres são vítimas, muitas vezes, de ameaças. São 135 casos de ameaças contra as mulheres. E uma coisa que nós percebemos também nos casos antes do período eleitoral, que vem de novembro de 2022 até 15 de agosto desse ano, é que
40%, as mulheres são as maiores vítimas de ameaças e também das ofensas. 40% dessas ofensas, elas são feitas em ambiente virtual. Então, também nos chama a responsabilidade de nós termos legislações que combatam esse tipo de crime. E essa casa tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso, assim como todas as casas legislativas em âmbito estadual, em âmbito municipal. Dessas ofensas proferidas a essas mulheres, mais de 70% dessas ofensas são proferidas em ambientes parlamentares ou em espaços de campanha. E também, quando a gente consegue identificar quem são os agressores, nos casos dessas violências, nós percebemos que, em 80%, eles são colegas parlamentares homens. Então, os homens, eles também são as maiores vítimas da violência política, porque eles estão em maior representação nos espaços de violência política, mas eles também utilizam a violência política como uma dinâmica. Dos casos também de agressões físicas, a gente teve ali os 274 casos contra mulheres. 126 casos são contra mulheres negras. E também, dos 24 casos que a gente mapeou de agressão física, 40 foram direcionados para mulheres negras. E quando eu estou falando de mulheres negras, estou falando de mulheres pretas e pardas. Deixa eu ver mais um dado aqui para vocês, antes de entrar na questão das recomendações, que eu acho que é uma questão muito importante. Pode passar para o próximo gráfico, por favor. Não, ali o que eu falei para vocês, os casos mapeados de homens, mulheres. Nós também temos 12 casos contra mulheres transexuais e travestis, 6 desses casos contra mulheres do partido do PSOL. Então, a gente vê também que essa dinâmica já afasta essas mulheres dos espaços de poder e decisão, e é para que elas nem cheguem a esses espaços. E, além de todo esse trabalho da gente mapear esses casos, a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande, até mesmo pela nossa metodologia, mas é também a nossa contribuição para entender um pouco da dinâmica da violência política e tentar fazer esse trabalho que muitas organizações que estão aqui, que vão falar, também têm feito, que é criar dados. Olha, eu tenho 1 minuto, então eu vou direto para as recomendações, porque são importantes também. No final de todas as pesquisas, nós criamos recomendações, porque a gente entende que o enfrentamento à violência política tem que ser uma estratégia coletiva do Estado. Só o parlamento, só o sistema de justiça, só os órgãos do sistema eleitoral, sozinho, nós não vamos enfrentar esse problema pela gravidade e pelo impacto que ele causa na nossa democracia. Então, a gente precisa, a Lei 14.192 de violência de gênero contra as mulheres foi um avanço, e aqui quero destacar também o trabalho valoroso da deputada Thalília Petrônio na aprovação dessa lei aqui dentro. Mas ela é uma lei que precisa ser ampliada. A gente precisa ampliar essa lei, precisa ter instâncias mais definidas. Essas mulheres também precisam saber como elas fazem essa denúncia, entendendo que quanto mais elas denunciam, mais expostas elas estão também. Então, a gente precisa avançar nessas legislações de violência política de gênero e raça. Precisamos avançar nas legislações com relação à disseminação de fake news, notícias falsas. Foi, com certeza, uma derrota a manutenção do veto à lei do Estado Democrático, que criminalizava a disseminação de notícias falsas. Nós precisamos retomar esse debate urgentemente para regular essas plataformas digitais e também punir os criminosos. Precisamos também ampliar o programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos para entender a especificidade da proteção a mulheres parlamentares. Não se pode retirar essas mulheres parlamentares dos seus espaços políticos, porque elas foram eleitas para isso. No momento que elas são retiradas, a gente está atendendo o desejo dos algozes, que é que elas não exerçam os seus direitos políticos, e também cobrar do judiciário que a gente tenha respostas para os crimes de violência política. A gente que trabalha com defensores e defensoras de direitos humanos sabe que a impunidade faz com que mais e mais crimes se propaguem pelo país. Então, nós temos uma condenação dos executores de Marielle e de Anderson, quase 6 anos depois desse crime. É uma vitória, mas foi uma vitória lenta, e a gente ainda precisa prender
e condenar os mandantes, porque eles também têm dinheiro para dar continuidade a esses crimes. Agradeço o espaço e fico à disposição para o nosso debate.